Olá, você conhece a história da mulher samaritana? Essa história se encontra em João 4. E eu vou ler a partir do verso 4, que diz assim: Tinha de passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Jesus então cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. Era quase meio-dia. Essa passagem de 4 a 6 nos traz algumas reflexões. Em algumas versões diz que Jesus resolveu sair da Judéia em direção à Galileia e era necessário que ele passasse por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque era plano de Deus que Jesus se encontrasse com essa samaritana. Já era meio-dia e a samaritana só pegava água nesse horário para não se encontrar com as outras mulheres da cidade. Por que ela só ia nesse horário? Porque ela tinha uma má fama, e ela tinha uma conduta duvidosa. Mais à frente você vai entender que ela já tiver vários casamentos. E o casamento atual dela, na verdade, o marido que ela tinha atual, não era nem o marido dela. Mas isso não vem um caso. A gente vai focar em uma outra situação. Então, ela ia pegar água sempre ao meio-dia. Porque geralmente as mulheres e as donzelas iam ou pela manhã, que a água estava fresca, ou no final do dia, porque já não tinha sol, não era tanto calor. Durante o dia, e principalmente ao meio-dia, nenhuma mulher ia lá. Então ela resolveu ir nesse horário para não precisar ser confrontada por ninguém, porque ela era julgada e excluída por toda a cidade. E aí me traz a reflexão: como nós, como servos do Deus vivo, nos portamos diante de pessoas que seguem regras de conduta duvidosa? Somos nós, como os moradores de Sicar, que excluíam aquela mulher e às vezes falavam palavras de maldição sobre a vida dela, excluíam ela dos eventos sociais, se afastavam dela. Será que a gente está sendo como servos de Deus, como aqueles moradores de Sicar? Nós evitamos as pessoas de má fama e de má índole? E como essas pessoas que são rejeitadas pela sociedade hoje em dia serão alcançadas? Se eu ou você, nós também excluímos elas do nosso convívio. Como é que Deus vai alcançar essas pessoas se nós mesmos, que somos representantes do Senhor, nós excluímos essas pessoas? Que a gente possa, às vezes, refletir: como é que está sendo a minha conduta? O que você faz quando um morador de rua te aborda, quando um pedinte te aborda? Qual é o seu comportamento quando alguém de má fama se aproxima de você? Você dá atenção para essa pessoa? Você prega a palavra de Deus para essa pessoa? Ou simplesmente você se esquiva, você evita contato, você evita conversar? Nós estamos realmente brilhando Jesus na nossa vida? Nós estamos realmente exalando o perfume de Cristo para quem precisa de verdade? Porque ser cristão na igreja, ser cristão na nossa casa, ser cristão para pessoas que, aos olhos da sociedade, seguem as regras, é muito fácil. Agora, será que eu e você estamos sendo cristãos para pessoas que realmente precisam da palavra de Deus? Ou estamos sendo como as mulheres de Sicar, que rejeitavam qualquer pessoa que não se enquadrava nas regras de conduta? Deus tinha um plano para aquela mulher. Deus não vê o que eu e você vemos. Deus já tinha traçado para aquela mulher uma história, uma mudança de vida. No versículo 7, que eu vou ler, diz assim: E veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: Dá-me de beber, porque seus discípulos foram para a cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, podes me pedir de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus naquela época, eles não falavam com os samaritanos. Eles rejeitavam
além da reputação daquela mulher, ela tinha um outro agravante, que ela era samaritana e Jesus era judeu. Os samaritanos eram um povo miscigenado. Apesar deles serem também judeus, né, da mesma raiz judaica, eles eram miscigenados. Eles eram mestiços, porque os moradores daquela cidade começaram a se misturar com outros povos. Então eles adotaram doutrinas de outros povos, deuses de outros povos, e aí os judeus eles não falavam com os samaritanos. Os samaritanos eram tratados como judeus, como um gentio, como pecadores, mesmo sendo os samaritanos da mesma linhagem judaica. Então, como eu e você temos tratado as pessoas que não são do mesmo universo que a gente vive? Será que a gente está sendo como o povo de Sicá para aquela mulher? Será que você e eu estamos enxergando a pessoa além da aparência? Estamos olhando para uma pessoa e enxergando ela como uma alma? Ou será que a gente está excluindo? Lá no final do capítulo 4, no versículo 39 a 42, vem o porquê era necessário que Jesus passasse por aquela cidade. E vem escrito o seguinte, no verso 39: E daquela cidade muitos dos samaritanos creram nele, pela palavra da mulher, que testificou dizendo: Disse-me tudo o que tinha feito. Então os samaritanos foram ao seu encontro, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Às vezes, Deus ele tem uma missão por uma pessoa, uma missão grandiosa, por uma pessoa que está ainda lá fora, de repente mendigando na porta da igreja, mendigando numa praça, mendigando num viaduto. E aí Deus te coloca no caminho daquela pessoa para que você possa ser uma luz, servir como um resgate, e você se esquiva. Você deixa que o seu preconceito, você e eu, deixamos que o nosso preconceito impeça o agir de Deus. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus não olhou para a situação atual daquela mulher. Ele olhou mais à frente. Ele olhou primeiro ela como alma, para salvar a vida dela e, através da vida dela, resgatar toda uma cidade. Às vezes, Deus coloca uma pessoa que, aos nossos olhos, é uma pessoa perdida no nosso caminho, para que a gente, através da gente, Deus possa alcançar aquela vida e, através daquela vida, outras vidas sejam resgatadas. Então, que eu e você, a partir de hoje, a partir dessa palavra, possamos olhar para todas as pessoas como almas, possamos enxergar além da capa, além da conduta, além do comportamento, porque através daquela pessoa, através daquela história que hoje é uma história de perdição, é uma história que, aos nossos olhos, é uma história perdida. Através dessa história, Deus possa alcançar outras almas. Amém?